Olá, você que está acompanhando a gente na TV Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para trazer informações sobre o dólar. Vamos olhar o que tem influenciado o câmbio nesses últimos dias e o que a gente pode esperar daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre isso, ajudar a gente a entender todas essas movimentações, é o Jason Vieira, economista-chefe da LAN, já está aqui conosco por vídeo. Jason, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, pessoal. Obrigado novamente pelo convite. Jason, vamos começar olhando primeiro para o cenário internacional, porque a gente tem muitas movimentações, muita incerteza atuando neste momento, olhando primeiro para as questões de guerras comerciais, tarifações, devoluções de taxações, como é que tudo isso tem impactado o preço do dólar e o câmbio nesse momento? Bom, o dólar internacional tem passado por um momento bastante complicado, que, óbvio, influencia o dólar brasileiro. A gente sempre observa, talvez como uma referência boa, aquele conhecido como DXY, né, que é uma cesta de moedas, basicamente os pares internacionais ien, libra, euro e contra o dólar. E dado essa movimentação toda que nós estamos observando nos Estados Unidos, a sinalização mais recente da possibilidade de uma recessão americana, até a recessão citada como uma forma, né, pode parecer estranho, mas até como uma forma de contenção dos eventos que ocorreram recentemente, especialmente com a administração Biden, tudo isso começa a se impactar diretamente no dólar. Então nós vimos um DXY que passou ali de um movimento muito próximo de 110 em janeiro, que foi o pico, digamos assim, do pré-início do governo Trump, quando ainda as coisas iam ser anunciadas, mas ainda não haviam acontecido. Você teve um rebound novamente, depois de novo no próprio governo Trump, e de lá para cá ele saiu de 110 para 103. Então, como a gente pode ver, houve uma perda significativa no dólar nesse período, por conta dessa questão das incertezas em relação às políticas que estão sendo adotadas por Trump até agora. Então, nesse movimento, a gente já viu uma desvalorização aí em torno de 6, 7% do dólar, desde o seu pico mais recente, e isso, óbvio, acaba por influenciar outras divisas. E as dúvidas em relação ao que tem acontecido nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, nós estamos com um mercado extremamente volátil lá fora, com oscilações muito grandes, e, incrivelmente, nós estamos com um mercado que está volátil com oscilações para cima. Né? Nós tivemos alguns dados que saíram agora há pouco, por exemplo, como confiança do consumidor nos Estados Unidos, gerou uma pequena reação dos investidores, agora a Bolsa está entrando num ciclo de corretivo que não tem nada a ver, um ciclo técnico de correção que influencia também o dólar. Ou seja, todas essas movimentações estão acontecendo aqui. O Brasil, de certa maneira, ele tem conseguido se isolar um pouco desses movimentos um pouco maiores, porque pelo primeiro ponto, que nós não somos alvos, digamos assim, muito diretos dessa relação comercial, de guerra comercial com os Estados Unidos. O Brasil ele é deficitário, ou seja, nós consumimos mais dos Estados Unidos do que nós vendemos para os Estados Unidos. Então, como existe esse déficit, nós não somos literalmente um alvo direto deles. Nós passamos por aquele processo de desvalorização muito intensa do real por conta de uma questão de fluxo e erros do governo, ou seja, começaram a querer, o dólar estava 5,50, começaram a errar na questão fiscal, e isso tudo levou o dólar praticamente a 6,30, bateu, né, chegou a bater, não fechou, mas bateu 130 em algum momento lá atrás, e quando virou o ano que tinha que virar o fluxo, era natural que virasse o fluxo, que aí o fluxo de saída de dólares virasse o fluxo de entrada de dólares, os exportadores sabem bem o que é isso, também os estrangeiros tinham que retomar parte do dinheiro para o Brasil. Nós tivemos um ciclo intenso de valorização do real frente ao dólar, que levou ali quase a 5,68, mais ou menos, acho que foi a mínima que a gente passou mais recente. Dali veio uma recuperação e dali só volatilidade, ou seja, nós estamos com o dólar oscilando na faixa de 5,80, agora nós estamos alguns dias agora, essa semana pelo menos, de valorização do real frente ao dólar, mas nós estamos oscilando nessa faixa de 5,80 faz tempo, porque não tem nada aqui internamente tão pesado, vai voltar ao Congresso agora, isso vai ajudar não sabendo, talvez por volatilidade, mas não tem nada tão intenso agora no mercado que faça com que o dólar dispare, mas também que ele desabe. Então, por enquanto,
quando os estrangeiros começam a falar, de repente o Brasil e alguns mercados emergentes pode ser alguns alvos preferenciais de investimento, isso ajuda o real. E aí, quando sai alguma coisa que pode dar força na economia americana, isso ajuda o real, isso atrapalha, porque aí o real se desvaloriza. Mas aí se fala de recessão nos Estados Unidos, ajuda o real, piora o dólar. Ou seja, o resumo da ópera é que nós estamos passando por um período de bastante volatilidade. Ainda nesse cenário internacional, Jason, a gente tem questões de guerra lá da Ucrânia-Rússia, sinalizações de repente, um cessar-fogo. Isso também tem alguma influência nessas movimentações, né? Sim, não só tem uma influência, como a influência seria para baixo, ou seja, dólar mais fraco, até em relação aos emergentes, porque a curto prazo você ainda tem uma expectativa de fluxo positivo para alguns mercados, porque aí é um evento geopolítico internacional que tira um pouco de tensão, e com a retirada dessa tensão você tem ali um movimento que pode-se dizer que de essa pacificação. Depois, óbvio, você tem outros movimentos. Você tem um movimento que inicialmente é inflacionário, por conta do aumento da demanda de produtos para a reconstrução da Ucrânia. Depois você tem uma estabilidade, depois você tem um movimento deflacionário por conta da Ucrânia voltar a ofertar grãos, voltar a ofertar alguns metais. Então, mas tudo isso não está no escopo de curto prazo. No escopo de curto prazo é o alívio. E aí o alívio, óbvio, gera essa descompressão, e essa descompressão se traduz também como um maior apetite pelo prêmio de risco, e aí os mercados emergentes se beneficiam de alguma maneira. E aí, como essas incertezas vão seguir por mais um tempo, né, Jason? Essa volatilidade que você estava destacando tende a continuar quando a gente olha para frente. Exatamente. Isso não vai mudar ainda, porque mesmo porque você ainda tem o evento Trump. O evento Trump ele traz muita volatilidade, porque não se sabe para que lado vão as coisas. Não dá para a gente tirar conclusões muito imediatas de tudo que está acontecendo. Porque, por exemplo, você começa a tirar conclusões de que saiu agora o número de confiança do consumidor com uma das inflações mais altas desde 2022, esperada pelos consumidores. Ou seja, é uma pesquisa. Mas isso vai muito do noticiário, vai muito das manchetes. Ou seja, as pessoas estão pensando naquele negócio, Trump, tarifas, inflação. Sim, no curto prazo, o pensamento mais simplista é esse, Trump, tarifas, inflação. Mas é o que vai acontecer? Aí vem a resposta que as pessoas não gostam de ouvir, mas é a principal resposta. Não sabemos. Nós não sabemos quais tarifas vão ser efetivadas, nós não sabemos quais países vão recuar, nós não sabemos o quanto os Estados Unidos também vão recuar para saber se vai ter ou não essa inflação. Então, infelizmente, as pessoas não gostam as pessoas tentam dar respostas a tudo. E às vezes a resposta é não sabemos. Então não adianta a gente dizer assim, mas isso aconteceu, que nem esse número saiu, teve uma reação ruim dos mercados ali em um certo momento, uma queda das bolsas, tudo, e de repente, quando a gente observou, os mercados voltaram tudo muito mais no movimento técnico do que qualquer outra coisa, tá certo? Vamos lembrar disso, é um movimento muito mais técnico do que qualquer outra coisa. E aí, óbvio, depois desse movimento técnico que agora a gente está observando, se a gente for olhar agora, a Bolsa Americana está subindo 1,48% no futuro e está subindo no pronto 1,74%. O que explica isso? Óbvio, se a gente fosse pegar pelos números que saíram mais cedo, a gente imaginaria que estaríamos numa situação ruim nos Estados Unidos, porque as pessoas estão esperando maior inflação. Mas não necessariamente é o que acontece. Então, toda essa volatilidade, às vezes, demanda uma resposta famosa, não sei. E aí, quando a gente olha aqui para o Brasil, Jason, também tem outros fatores que entram nessa conta. A gente teve várias mudanças, por exemplo, no governo nacional nos últimos dias. Como é que o mercado tem olhado para isso e o que isso pode ter de impacto também? O mercado está aguardando. Em relação ao governo, as mudanças do governo agora, há muito ceticismo em relação à capacidade do governo de conseguir melhorar a articulação política, especialmente com as escolhas que foram feitas agora. Não só isso, também existem expectativas grandes em relação a possíveis conflitos entre a equipe econômica e agora essa intervenção, especialmente da Gleisi Hoffmann, que nunca foi muito afável às equipes econômicas e ao Banco Central. Então há de se aguardar. Temos uma decisão importantíssima na próxima semana, talvez no curto prazo, talvez a decisão mais importante no curto prazo seja a decisão do Copom da semana que vem, porque ela vem
para trazer a visão do Galípolo como presidente do Banco Central, sem maiores influências diretas da questão do Campos Neto, porque você tem ainda 2 elevações de juros que foram prometidas e capitalizadas pelo Campos Neto, na verdade deu uma vantagem comparativa ao Galípolo ao tirar o peso político daquilo que aconteceu, ou seja, não pesa sobre o Galípolo as 2 elevações de juros, tanto que a própria Glaze no passado chegou a falar mal do Campos Neto enquanto o Galípolo estava subindo os juros, né? Então, isso daí eu acho que é uma coisa que faz muito sentido para ele, ou seja, ele conseguiu dar ao Galípolo um espaço político sem precisar fazer muita coisa. E não só isso, você tem também agora a necessidade de se observar se o Galípolo vai se tornar um técnico, se ele vai se tornar um banqueiro central técnico, ou se vai haver alguma influência política. E isso daí é de suma importância exatamente porque vai acontecer com a moeda, porque se há a manutenção se há a preservação de um banco central técnico, significa que nós vamos ter mais valorizações de juros aqui no Brasil, mais elevações de juros, e essas elevações de juros, elas, em tese não é tese, é teoria, porque isso já é uma teoria econômica, elas levariam uma valorização da moeda local, né? Tudo também depende de oferta e demanda, especialmente da demanda de estrangeiros pela moeda local, como na forma de juros, mas sim, pode se traduzir como a continuidade de uma valorização da divisa local. Agora, toda essa bagunça política que pode acontecer, porque já notou que saiu mais uma pesquisa, e pesquisa de institutos que normalmente eram favoráveis ao governo, ou seja, se pesquisas de institutos favoráveis ao governo, que sempre davam uma manipuladinha, estão colocando o governo com uma situação política muito ruim, imagina quando as pesquisas dos entes mais neutros saírem. E o governo está muito preocupado, o Lula está tentando viajar, fazer as coisas, e aí a preocupação dos investidores é que o governo vai tentar começar a fazer alguma estripulia para tentar retomar a popularidade. A gente sabe que isso tem custo fiscal elevado. E já está se falando da questão do 5 mil reais, do ajuste da questão do imposto de renda, mas existe um problema em relação a isso. O ajuste do imposto de renda, no sentido que está sendo colocado agora, você tem um problema fiscal, apesar dos números que nós tivemos hoje um pouco melhores, ainda há um problema fiscal no Brasil, porque não se fala de gastos, de redução estrutural de gastos, só se fala de reduções momentâneas ou movimentação de rubricas. Isso é um problema grave aqui no Brasil. E aí outra questão que fica em aberto é que o governo está dizendo que o custo efetivo da elevação do imposto de renda para 5 mil reais seria de 25 bilhões ao ano, sendo que as contas mais básicas já colocam o dobro disso. E eles estavam falando de 35, baixaram para 25. E aí há o temor de que o governo comece a tentar manipular esses números para tentar aprovar esse tipo de coisa, para tentar recuperar sua popularidade, e isso tende a ter algum impacto ruim no mercado. Só que ainda não foi precificado, porque isso ainda está no meio das conversações. Então vamos aguardar, porque está todo mundo assim, o mercado financeiro brasileiro está de olho lá fora, oscilando um pouco, às vezes descolado do exterior, sem influências políticas locais, mas só de olho para ver se não vai acontecer alguma besteira no governo. Porque a gente sabe que popularidade baixa leva a esse tipo de movimentação de maneira relativamente fácil. Então, Dias, se a gente tem esse cenário internacional cheio de incertezas, o cenário nacional com tantas quanto, se não até mais incertezas para a gente olhar daqui para frente, né? Exatamente a questão, porque a questão é como o mercado local está um pouco mais pragmático que o mercado internacional. O mercado internacional está às vezes, porque óbvio, nós estamos falando dos Estados Unidos hoje em dia é Roma, ou seja, é quem domina o mundo de certa maneira, então a influência do que acontece nos Estados Unidos é muito maior do que qualquer outra coisa. Mas nós hoje estamos muito mais de olho do que está acontecendo nos Estados Unidos e às vezes se descolando disso, até por uma questão de preferência de investidores internacionais, ou seja, os investidores internacionais de certa monta, eles entendem que pode haver algo positivo para mercados emergentes em meio a toda essa movimentação e essas loucuras que nós estamos observando de Donald Trump, mas a partir disso já começam a buscar
versões e posicionamentos diferentes ali em relação a tudo que está acontecendo. Então, o que acontece? O investidor começa a se proteger pensando nos mercados emergentes, mas os mercados emergentes estão com seus próprios problemas, com suas próprias idiosincrasias, que estão estão congeladas até que alguma coisa mais concreta e séria aconteça nos Estados Unidos. Então está todo mundo de olho no que está acontecendo lá, mas a hora que a atenção desfocar de lá, a atenção volta a focar nos seus devidos locais. Ou seja, há problemas no México que estão sendo meio que deixados de lado, o pessoal está observando o México com outros olhos, já não vai ter mais tanta tarifação, já não vai mais acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Outros países, tem gente que já retornou, já como é que eu posso dizer, já entendeu que vai ter que recuar em relação ao que está acontecendo. Tem toda essa discussão em relação à guerra da Ucrânia e a Rússia agora está colocando aquele famoso, como é que eu vou dizer para vocês, é o famoso negociação de feira, né? Ou seja, coloca, eu quero, o meu valor é 1.000, né? Eu estou esperando receber 300. Se receber 400, está excelente, né? Fica toda essa movimentação em relação aos mercados. Então é isso, basicamente nós estamos num contexto de muitas dúvidas, ainda existem situações que precisam ser resolvidas, especialmente em relação às tarifas nos Estados Unidos, que enquanto isso não se resolver, essa questão de tarifações não se resolver nos Estados Unidos, muito provavelmente nós vamos ter dificuldade grande de entender melhor o cenário, especialmente o que vai acontecer nos Estados Unidos. Porque nós, por exemplo, aqui temos um cenário de que há uma expectativa, isso muito antes, nós estamos falando do cenário que nós estamos desenhando, esse cenário desde que o Trump efetivamente entrou no governo. Quando o Dodge descobriu um excesso de gastos muito grandes dentro do USAID e descobriu que ele ia ter que fazer, por exemplo, um número de demissões bastante elevados nos Estados Unidos, nós começamos a colocar na nossa cabeça aqui, até como parte do trading, de que efetivamente você poderia ter um processo recessivo no curto prazo nos Estados Unidos, ou seja, aquela barrigada de recessão, porque muita gente vai ser mandada embora, isso vai afetar números de payroll, isso vai afetar o número de desemprego, e boa parte disso são funcionários públicos. E a quantidade em massa que estão sendo mandados embora não refletiram, por exemplo, ainda nem sequer no último payroll. Pode vir para frente. E aí, agora, depois de um mês que a gente está falando praticamente isso, nós estamos começando a ouvir isso também por parte de pessoas de dentro do governo americano, falando, olha, que de repente o processo recessivo ele vai vir antes do ajuste. E aí, a recessão antes do ajuste, a gente acaba tendo que entender que é consequência dos problemas do governo Biden, tudo. Nós estamos simplesmente recuperando, mas é algo temporário. E realmente, a nossa visão também é de que lembrando, novamente, se isso acontecer, vai acontecer mais ou menos aquele movimento. Vem a recessão, e daí, óbvio, vem a sequência, a manutenção dos cortes de impostos que seriam revertidos esse ano. Ele já tem apoio massivo no Congresso para fazer isso, e um corte adicional de impostos que traria um impulso nos Estados Unidos, e aí reverteriam parte dessa recessão. Mas é o tamanho também, de novo, é um cenário de ICs muito grande. Jason, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco todo esse cenário cheio de incertezas para câmbio, para dólar. Nesse momento, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir, claro, acompanhando todas essas movimentações. Um abraço, até a próxima. Abraço, até a próxima. O Jason Vieira, economista-chefe da LAN, conversou com a gente para mostrar um pouquinho esse cenário que tem movimentado câmbio e dólar no mercado internacional, também aqui no Brasil, um cenário cheio de incertezas, tanto olhando para fora quanto olhando para dentro do Brasil. Eu sou o Guilherme Dorigatti, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta, daqui a pouquinho tem tempo e dinheiro para você acompanhar ao vivo na TV Notícias Agrícolas. A gente te espera daqui a pouquinho.